Alguns sinais que podem indicar que você tem ansiedade. Vem entender um pouco mais sobre esse assunto. A ansiedade é de fato uma das patologias mais recorrentes e tem se tornado uma das mais comuns hoje em dia, seja pela pandemia, excesso de trabalho, redes sociais, genética, estilo de vida, personalidade, enfim. Tudo isso vai influenciar se a gente terá ou não ansiedade. Para quem não sabe, ansiedade é uma emoção. E quando a gente fala que a ansiedade é uma patologia, nós estamos falando de uma ansiedade não saudável, uma ansiedade patológica. Mas como eu identifico então se a minha ansiedade é normal ou patológica? Tem alguns sinais, alguns sintomas que eu possa observar? Tem sim, vem cá que eu vou te contar. Primeiro, afastamentos repentinos. Ou seja, quando você está em algum ambiente, seja com muita ou com poucas pessoas, e é como se fosse do nada. Você quer sair daquele ambiente, quer se afastar daquelas pessoas, sem o risco real de algo ali, mas você pensa que tem algum risco, se sente desconfortável, mas na verdade não há um risco ou um perigo real naquele ambiente. Isso geralmente vem com uma justificativa de eu tenho que respirar, eu preciso me afastar um pouco, e aí começa a vir aquela sensação de falta de ar, um desajustamento no ambiente. É como se as coisas ali naquele ambiente não fossem mais como antes. Segundo, senso de urgência. É muito comum em pessoas ansiosas a gente ter aqueles comportamentos de aqui e agora, ou o famoso do nosso jeito. Vou citar um exemplo. É como se você estivesse mandando mensagem para alguém e aquela pessoa demora alguns minutos para te responder. Mas para você, ela deveria ter respondido na hora ou então o mais breve possível. É como se aquilo fosse urgente, sabe? A gente tem sempre a sensação de urgência e de muita rapidez. Então essa espera, ela é extremamente dolorida e angustiante. Quando não é no tempo que você espera ou da forma como você quer, essa espera ou essa não expectativa suprida é geralmente muito doloroso. Outro comportamento muito comum quando falamos de uma ansiedade não normal são as compulsões, ou seja, verificar várias vezes uma mesma coisa que você já verificou uma vez. Há um exagero na precaução e na preocupação de que as coisas estão feitas ou não, tornando assim compulsões em se preocupar, em se precaver. Um exemplo muito comum: você checa várias vezes o mesmo relatório que você já corrigiu, que já estaria pronto para entrega, mas você não consegue entregar, porque chega a um ponto que você perde o prazo de tanto checar se está certo ou não e não consegue entregar, por medo de ainda não estar bom. Isso é muito comum, já que o ansioso tem muito medo do julgamento alheio e de não parecer tão bom quanto ele quer parecer ser. Ou seja, ele quer que tudo esteja perfeito no seu controle, suprindo as expectativas alheias. Seguindo uma lógica parecida, a gente também vai ter procrastinação. Pessoas ansiosas tendem a perder muitas oportunidades, já que procrastinam e têm medo do novo, do arriscar e do errar. Devido ao seu perfeccionismo e ao seu medo do desconhecido, pessoas assim tendem a perder muitas oportunidades, inclusive prazos, por este medo, por esse perfeccionismo ou por essa procrastinação. Já que, se não for perfeito e da forma que eu espero, eu logo prefiro que não seja. O medo fará com que essa pessoa paralise e, consequentemente, procrastine ou nem tente. Tendo uma autocrítica muito alta, pensamentos como não serei bom o suficiente ou não vou conseguir são muito presentes nesses casos, causando procrastinação, perfeccionismos, enfim. Oscilações de humor. Pessoas ansiosas tendem a demonstrar sinais de inquietação, impaciência com pequenas coisas do dia a dia ou até mesmo com pessoas do seu dia a dia, pessoas próximas e familiares. Isso se dá pela falta de autorregulação emocional, ou seja, pela desregulação emocional, e pela falta de autoconhecimento, já que ela não entende por que as suas emoções estão desse jeito
e aí se confunde e se embaralha nisso tudo. Oscilações de humor em um ser humano são completamente normais, mas aqui a gente está falando de oscilações de humor muito recorrentes e frequentes, que prejudicam a vida da pessoa. Outro ponto muito comum em uma pessoa com ansiedade é o excesso de apego. Essa pessoa pode ter dificuldade com o afastamento de pessoas em que ela ama muito ou que ela convive no dia a dia, com a sensação de que quanto mais perto, mais afeto e mais essa pessoa vai me amar. Então, aquela falsa sensação de segurança por estar perto o tempo todo ou estar conversando o tempo todo perpetua na mente de um ansioso. Assim, apego nos relacionamentos, amizades, apegos a objetos e até mesmo apego a padrões de comportamento são muito comuns em uma pessoa com ansiedade. Sinais físicos também são muito presentes quando a gente fala de uma ansiedade patológica. Palpitação, falta de ar, sudorese, inquietação, tremores. Por isso, se identificado alguma dessas características, desses sintomas que eu citei, é importante que você procure um profissional da saúde mental para te auxiliar nesse processo. Pode ser ansiedade, pode também não ser. Cada ser humano é subjetivo e tem as suas emoções e as suas particularidades. Portanto, os sinais que eu trouxe aqui são sinais muito comuns e que na maioria das vezes indicam sim uma ansiedade patológica ou alguma desregulação emocional. Então, se você se identificou com algum desses sintomas, procure ajuda psicológica, procure um psicólogo, cuide da sua saúde mental, cuide de si mesmo. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa vocês podem deixar aqui nos comentários. Se inscrevam para não perder nenhum conteúdo e até mais!